Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 251. Neste capítulo, nós estamos lendo sobre as bem-aventuranças. Aquele sermão tão belo em que Cristo apresenta a ética do seu reino, assentado junto à multidão ao sopé do monte. Nós lemos assim: bem-aventurados os mansos. As dificuldades que temos de enfrentar podem ser muito diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, sobrepor-nos-emos aos menosprezos, às repulsas, aos aborrecimentos a que estamos diariamente expostos. E estes deixarão de nos lançar sombra sobre o espírito. A mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, em face de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter espírito calmo e confiante, rouba a Deus de seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. Humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É o penhor de sua ligação com as cortes do alto. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Os que manifestam o manso e humilde Espírito de Cristo são ternamente considerados por Deus. Podem ser olhados com desdém pelo mundo, mas são de grande valor aos seus olhos. Não somente os sábios, os grandes e caritativos obterão passaporte para as cortes celestes. Não somente o atarefado obreiro, cheio de zelo e atividade. Não, o pobre de espírito que ambiciona a presença permanente de Cristo, o humilde de coração, cujo mais alto anelo é fazer a vontade de Deus, estes receberão uma entrada abundante. Achar-se-ão entre os que lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O desejo de possuir a terra, de conquistar o mundo, sempre esteve presente dentro do coração humano. Desde as primeiras páginas da Bíblia, encontramos Caim e seus descendentes se espalhando pela face do mundo agora caído em pecado, para tentar dominá-la, possuí-la. Após o dilúvio, logo em seguida, os ímpios constroem uma cidade e nela edificam uma torre tão alta quanto puderam edificar, para dominar todas as coisas, para ter a posse do mundo. Hoje, milênios depois, o sentimento no coração humano não é diferente. As criaturas humanas anseiam possuir as coisas, dominar tudo, ter controle sobre tudo, expandir as suas forças, os seus domínios, as suas propriedades, as suas fronteiras. Usam todos os meios, todos os artifícios para esse fim, para esse objetivo. Poderosos construíram exércitos para conquistar o mundo. Alguns viveram e morreram em função deste objetivo. Mas a Bíblia nos diz que a conquista do mundo
na verdade, não é uma conquista, é uma herança. Herança não é aquilo que você obtém pela força, é aquilo que você recebe de graça, por seu vínculo de relacionamento com o verdadeiro proprietário. Herança, você não luta por conquistar, você ganha. E é nesse sentido que Jesus nos afirma na bem-aventurança que a terra será dada por herança, não àqueles que são mais poderosos, mais aptos, não àqueles que estão mais armados, melhor adaptados, mas àqueles que são mansos. Quando analisamos a Bíblia, nós compreendemos que esta bem-aventurança, de alguma maneira, está relacionada com o Salmo 37. No Salmo 37, nós encontramos os ímpios se arregimentando, se organizando para conquistar o mundo. E esse desejo, esta busca dos ímpios para conquistar o mundo é contrastada com a dos justos. Nos versos 9 e 10, nós somos informados, lá do Salmo 37, de que os ímpios serão eliminados, enquanto os justos conquistarão a terra. A grande notícia é que os justos serão os possuidores da terra, mas não por alguma característica a eles inerente, não pela força das armas, mas por herança, por presente recebido do verdadeiro possuidor, que é Deus. Manso, na Bíblia, tem um sentido bem especial. No grego, manso é praus. E praus significa um cavalo domado. Você já viu um cavalo que ainda não foi domado, um cavalo selvagem? Cavalos possuem força. Cavalos têm a capacidade de realizar grandes proezas. Mas um cavalo, enquanto não for domado, dispersa as suas forças e as suas energias numa violência que se espalha por todos os lados, por todos os cantos, por todos os meios. É preciso que alguém o tome e que alguém molde a sua natureza e dirija toda a sua força para o trabalho. E então, quando submetido a esse processo de transformação, o cavalo se torna um aliado poderoso do ser humano na realização das tarefas diárias. Nós somos como um cavalo não domado. Um cavalo cuja tendência é buscar a nossa própria vontade, a fazer as nossas próprias coisas, do nosso próprio jeito. Nós não estamos dispostos a nos submeter a nada, a nos curvar diante de nada. Nós achamos que somos donos do nosso próprio nariz e que podemos fazer as coisas de acordo com a nossa própria maneira. Lutamos desesperadamente para conquistar a vida, para dominar a nossa existência, para possuir, para marcar o nosso nome na história, para dar destaque para a nossa pessoa, para a nossa presença. Mas a Bíblia nos diz que a conquista do mundo não se dá pela força. É preciso que toda a nossa energia se curve, se ajoelhe, se prostre diante de uma força maior. É preciso que a nossa natureza seja domada e nós nos tornemos capazes
de nos aquietarmos e sabermos que Deus ainda é Deus, que Deus é quem faz as coisas, que Deus é quem realiza, que Deus é quem dá as bênçãos para aqueles a quem Ele quer. Este é o segredo apresentado nesta bem-aventurança. Aqueles que finalmente haverão de possuir a terra, a receberão como herança, como dádiva, como bênção de Deus. Não porque foram melhores, não porque correram mais, não porque tinham mais dotes naturais, mas porque se curvaram, se dobraram, se submeteram à direção de alguém que é maior do que eles, que verdadeiramente é o dominador e o possuidor de tudo. Você entende agora o sentido desta bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só que há um problema aqui. Porque mansidão não é uma característica do coração humano natural. Nós somos, por natureza, rebeldes, egocêntricos, autoconfiantes. Nos apegamos à nossa própria capacidade. Achamos que podemos tudo, que conseguimos tudo, que não precisamos de Deus. E é por isso que o jovem rebelde deixa Deus de lado. Acha que Deus é tolice. Curvar-se diante de Deus é perda de tempo. Submeter-se a Deus é jogar fora a vida, a juventude. E por isso abandonam Deus e seguem para conquistar o mundo como o filho pródigo. Acham que vão encontrar felicidade, riqueza, amizades, poder, sucesso, sem Deus. E depois de muito quebrar a cabeça, descobrem que não é possível conquistar essas coisas sozinhos. Sem Deus, o sucesso é vão, o mundo é vazio, a vida é podre, a riqueza desaparece. Aquilo que parece tão bonito e tão desejável não mais preenche o coração. Não significa para nós absolutamente nada. Tentar conquistar o mundo sem Deus é loucura. Mas naturalmente nós não compreendemos isso. Mansidão não é uma característica natural do coração humano. A Bíblia apresenta a mansidão como uma característica que marcava o caráter de Jesus. Mateus, no capítulo 11, apresenta Jesus como sendo manso e humilde de coração. Essa característica que é de Cristo, ele imputa àqueles que lhe seguem quando recebem a Jesus na sua vida. Em Gálatas, capítulo 5, nós encontramos a mansidão como uma das características do fruto do Espírito, que o Espírito desenvolve em nós na medida em que caminhamos com Jesus e damos espaço para a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Assim sendo, só podemos nos tornar mansos abrindo a alma para a graça de Jesus e deixando que o Espírito de Deus se apodere de nós. Então, dominados por Jesus, imersos no Espírito Santo, nós deixamos todo o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa ânsia de conquista ser quebrada para que Cristo reine na nossa vida. Então, não vai ser mais do nosso jeito, de acordo com o que queremos, com o que pensamos, mas vai ser de acordo com a vontade de Deus,
a sua palavra, os seus princípios, as regras do seu reino. Nós não vamos estar ansiosos, porque sabemos que a vitória contra o inimigo não depende de nós. Depende de Deus. Não depende das nossas armas. Depende da maneira como Deus age. E então, nós vamos nos aquietar e nos submeter mansamente à ação de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que ainda reina e que ainda cuida de nós, de um Deus que ainda nos ama e que ainda age por nós, de um Deus que ainda conhece as nossas necessidades e ainda provê para nós. Sem Deus, todas as nossas lutas são decepcionantes. Todas as nossas conquistas são temporárias e frágeis. Toda a nossa busca de felicidade se demonstra no final vazia e sem sentido. Almejamos muito e conquistamos pouco. E o pouco que tem, o pouco que volta, se demonstra amargo no final. Mas quando nos curvamos diante de Deus, nos submetemos à sua direção, quebrantamos o nosso coração diante dele, como um cavalo selvagem, domamos o nosso ímpeto natural e deixamos que Cristo reine em nós e nos dirija, nos molde. Então, a conquista da felicidade e das bênçãos, tanto no mundo vindouro como aqui, vem como resultado, como presente, como herança. Faz mais sentido para você agora essa bem-aventurança? Felizes são não aqueles que são poderosos, que têm dinheiro, que têm recursos, que são mais bonitos, mais capazes, mais admirados. Felizes são aqueles que, desconfiando de si próprios, sabendo que não podem absolutamente nada em si mesmos, se curvam diante de Deus, se submetem à sua direção, entregam o seu coração a Jesus e ao domínio do Espírito Santo, e sob a mansidão implantada por Deus, enfrentam os desafios da vida. O mundo olha para esses e diz: são tolos. Não é possível que gente assim alcance sucesso. Mas o mundo vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, que eles próprios estão enganados. Na verdade, o sucesso é daqueles que se aquietam e entregam o controle de todas as coisas nas mãos de Deus. Que neste dia você tome o seu coração e o coloque diante do Senhor e o entregue a Ele como presente. E você diga para Jesus: Senhor, quebra o meu orgulho, domina a minha natureza, submeta os meus traços de caráter à tua direção. Quebre toda a prepotência, toda a vaidade, toda a autoconfiança. Tome as rédeas da minha vida e dirija por mim.
Eu não posso fazer isso. Eu não sei fazer isso. Todas as vezes que eu tenho tentado decidir, escolher, eu tenho escolhido errado. Eu tenho feito besteiras. Eu não sei dirigir a minha vida. Assim como todo ser humano, eu tenho sonhos. Eu também quero conquistar, Senhor. Mas eu não quero que essa conquista seja segundo os meus moldes, mas que seja segundo a sua vontade. Eu não quero que seja a maneira dos ímpios, mas segundo a tua palavra. Portanto, habita em mim, e que a felicidade nesta vida seja simplesmente a herança que o Senhor tem planejado para mim. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.